beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 165, Guerras Insustentáveis. E hoje eu e o Renato Gatti a gente vai falar desse tema aqui para vocês. Renato, tudo bem com você? Olá, Gustavo, tudo bom comigo, com você? E olá a todos os nossos ouvintes. Falar de um tema um pouco, não sei, né, Gustavo, difícil, assim, porque a gente vive em guerras, né, e muito triste termos essa situação no mundo, a gente tem que estar sempre discutindo, né, que, a gente busca paz, né, não guerras. E agora a gente vai trazer um motivo a mais para não fazermos guerras, né, que já tem todo motivo de conflitos, né, o humano, né, que tem, mas vamos falar um pouco da sustentabilidade, que não é nada sustentável, né. A gente está fazendo guerras por aí e muitas estão acontecendo neste exato momento. Sim, bom, a gente é bombardeado, né, todos os dias por notícias de guerras, né? Atualmente, as que concentram as notícias que chegam para a gente são as guerras entre a Rússia e a Ucrânia e a entre Israel e Palestina. Mas você sabe que as guerras elas têm aumentado desde o ano de 2012, após ter um declínio lá na década de 90 e no início dos anos 2000. Então surgiram novas guerras desde 2012, né? Primeiro conflitos na Líbia, na Síria, no Iêmen, que eles foram desencadeados lá em 2011 pelas revoltas árabes. Essa instabilidade da Líbia ela espalhou para o sul, né, ajudando a desencadear uma crise gigantesca na região do Sahel, né, seguiu uma guerra, uma nova onda de grandes combates, com uma guerra no Azerbaijão contra a Armênia em 2020, que eles estavam brigando pelo enclave de Nagorno-Karabakh, né, e os combates também horríveis na região de Tigray, no norte da Etiópia. São guerras que a gente pouco escuta, né, que começaram semanas mais tarde. O conflito pela tomada de poder pelo exército de Myanmar em 2021. Aí em 2022 a Rússia atacando a Ucrânia, né? E ainda teve toda a devastação que aconteceu em 2023 no Sudão e também em Gaza, né? Então a gente vê em todo o mundo há mais pessoas atualmente morrendo em combate, forçadas também a abandonar suas casas ou a necessitar de uma ajuda vital do que tinha em outras décadas, né? Sim, e em alguns campos de batalha, né, Gustavo, a paz ela não existe ou não leva a lado nenhum. A junta de Myanmar e os oficiais que tomaram poder no Sahel, eles estão empenhados em esmagar os rivais. No Sudão, talvez a pior guerra da atualidade em termos de número de pessoas mortas e deslocadas, os esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita, foram confusos, tímidos durante meses. O presidente russo, Vladimir Putin, apostando na diminuição do apoio ocidental a Kiev, procura forçar a Ucrânia a render-se e a se desmilitarizar, né? Condições que são compreensivelmente desagradáveis para os ucranianos. Em todos os locais, a diplomacia, tal como ela existe, tem consistido em gerir as consequências, ou seja, negociar o acesso humanitário ou a troca de prisioneiros, ou fechar acordos como o que levou os cereais ucranianos aos mercados globais através do Mar Negro. Esses esforços, eles são vitais, né, mas não substituem negociações políticas. Bom, e aí teve a terrível reviravolta dos últimos meses, né, na guerra entre Israel e Palestina, que é talvez o exemplo mais nítido dessa tendência que o Renato mostrou. Os esforços de pacificação eles se enfraqueceram há anos e os líderes mundiais eles acabaram desviando um pouco o olhar, né? Vários governos árabes
fecharam acordos mediados pelos Estados Unidos com Israel, que na maioria desses acordos acabou ignorando a situação dos palestinos. Então Israel consumiu mais terras palestinas, com os colonos israelenses, né, a agir de uma forma cada vez mais brutal com as pessoas que estavam nessas regiões, né, muitas vezes apoiado até pelo exército israelita. E aí essa ocupação ela tornou-se cada vez mais cruel, e as esperanças da criação de um Estado dos palestinos diminuiu, tal como a credibilidade dos líderes palestinos que apostaram na cooperação com Israel, né? E isso acabou levando ao lado mais radical a atacar, né? Então nada disso pode justificar, né, a violência desses militantes palestinos no dia 7 de outubro, quando eles fizeram aquele ataque horrendo a Israel. Mas o conflito Israel-Palestina não começou naquele dia, né? O ataque liderado pelo Hamas e a retribuição de Israel em Gaza, né? Um ataque que arrasou grande parte desse território e que pode expulsar muito dos seus habitantes para outros países, né, pode muito apagar a esperança de paz durante uma geração, né, porque você vai cada vez aumentando o nível de ódio entre os dois lados, né. Com certeza, Gustavo. E a gente vê, né, que essas situações no mundo, né, que tange as guerras, está muito ruim, né, e não há, num curto prazo, uma previsão de melhora. A gente, pelo contrário, né, acho que cada vez mais a gente escuta falar que a Terceira Guerra Mundial está próxima, né, a gente não vai aqui abordar isso, né, a gente está próximo de um conflito mundial, global, ou não, mas a gente vai falar sobre a sustentabilidade, como que ela fica no mundo que, ao invés de buscarmos soluções de forma conjunta para problemas globais, ainda temos muitas regiões brigando e se destruindo, né? Um pouco complicado, né, a gente pensar, a gente sempre fala, né, a gente trouxe aí os 5 P's, né, da sustentabilidade, que fala de pessoas, de paz, de prosperidade e de parcerias, né, e também de um planeta. Então, a gente, pensando do lado da guerra, a gente não está, né, cumprindo nenhum dos 5 P's, né, Gustavo? Bom, Renato, e ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube, vamos pensar junto. Por que as guerras não são sustentáveis? Né? Imagina que a gente está falando de uma grande festa de aniversário, só que ao invés dos convidados se divertirem e tal, a gente vai ter gente brigando, explodindo os balões, né? Muito mais que só os balões, e destruindo a casa toda, né? Isso não parece ser legal, né? Nem um pouco. Então, quando a gente está falando de destruição de tragédias climáticas como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente sempre compara, né, essa destruição com a destruição gerada pela guerra, né? Então é muita destruição, mas e aí? Será que é só isso? Só a destruição total? Tudo bem, está destruindo o meio ambiente, está destruindo casas, tudo que faz uma guerra ser insustentável. A gente tem, lógico, esse motivo, né? Vários motivos. Esse é o primeiro, né? Que é o motivo da guerra ser insustentável, porque ela destrói o meio ambiente, né? Você já vai estar destruindo floresta, vai estar poluindo rios e oceanos com destruição de guerra, vai deixar um rastro de destruição que é realmente difícil de limpar. Os animais vão perder seus habitats, perdem, né, seus habitats durante a guerra, e a natureza sofre por muito, muito tempo quando você tem uma guerra. Então, a parte ambiental já é um dos motivos que faz uma guerra não ser sustentável. Isso, e uma outra parte que torna a guerra não sustentável, né, Gustavo, além do impacto ao meio ambiente, é o tanto de recurso que é desperdiçado, né? A gente sabe, né, que organizar uma guerra ela custa uma fortuna,
né, como você deu o exemplo da festa, né, fosse dar uma festa todo dia, né, uma festa geralmente, né, a gente faz ali, se junta ali, dá uma festa, né, de aniversário por ano, né, quer fazer uma festa grande, assim, né, então é uma festa de aniversário grande todo dia sem nenhuma diversão, né, todo o dinheiro e os recursos que poderiam ser usados para construir escolas, hospitais, parques, são gastos em armas e destruição, como pegar o lanche favorito e jogar no lixo todos os dias. Só um dado, Gustavo, que eu acho interessante trazer, que soma, né, nessa destruição ambiental e os recursos desperdiçados. Teve um estudo que foi, né, lançado ano passado, no ano de 2023, que mensurou o quanto de emissões de CO2 que foram emitidas, né, na guerra da Ucrânia, até, né, nos primeiros 12 meses de guerra, né. O estudo chama Climate Damage Caused by Russian War in Ukraine. Enfim, o impacto ambiental da Ucrânia, né, foi lançado, da guerra da Ucrânia, foi lançado na Conferência de Bonn sobre Mudanças Climáticas. Foram um total de 120 milhões de toneladas de CO2 emitidas nos primeiros 12 meses de guerra, né, o que significa um pouco menos do que os números da Bélgica, né, cujas emissões per capita em 2019 tinham sido as 7ª mais altas da União Europeia. Então, é equivalendo aí a emissões de um país inteiro. E o estudo ele mostra que a robustez dos exércitos cada vez mais desenvolvidos faz as emissões aumentarem, né? E comenta também que se utiliza muito diesel, você utiliza extração de pólvora, né, e outros recursos para a produção de mísseis, de armamentos, de material, né, de proteção, né, de armaduras não, né, de vestimentas, né, de proteção, alimentos que você tem que se alocar para alimentar todo esse exército. Então é muito recurso que é despendido para você financiar toda uma guerra, né? Muito caro, muita coisa, né, para você financiar um conflito entre dois países. Sim, tem outro estudo que fala que a guerra, né, entre Israel e o Hamas gerou mais CO2 em 60 dias do que as 20 nações vulneráveis ao clima geraram em um ano. Então mostra, né, que nesse aspecto isso já é antigo. Esse estudo é de janeiro, que falava nos 2 primeiros meses do conflito tinha, né, 60 dias, tinha gerado 280 mil toneladas métricas de CO2, né, de dióxido de carbono. Então, realmente, a gente polui muito. Não sei se alguém aqui lembra de um desfile que teve de 7 de setembro em Brasília, que ficou marcado pela poluição dos carros do exército, do tanque. Todo mundo olhou o comentário e falou: poxa, mas como sai fumaça desses tanques, desses caminhões do exército? E aí imagina numa guerra a quantidade de poluição que eles geram, né? Foi ano passado esse desfile, se não me engano, Gustavo. Provavelmente. Acho que foi ano passado. Esse ano ainda não teve, né? Só em setembro. Vamos ver se eles vão manter o desfile de 7 de setembro poluindo com as emissões, né? Mas é porque eles usam diesel, né? É um combustível que é mais poluente que os outros, né? Sim, e você não vê nenhum esforço em relação à indústria armamentícia de buscar fontes renováveis, tanques solares e coisas do gênero, né? Você vai ver um esforço em criar produtos mais destrutivos, ou que tenham ou talvez menos destrutivos, com uma destruição mais pontual e específica, mas sempre mais nesse sentido, né, de destruição do que de reparação ou de menos emissões e tal. E o terceiro motivo, né, que é o motivo que você falou dos 5 P's, né, que são as vidas perdidas, o sofrimento humano que é gerado com as guerras, né? As guerras, elas causam dor, sofrimento, perda de muitas vidas, né? Isso cria impactos enormes nas famílias, nas comunidades, nas gerações futuras, que a gente fala, né? Sustentabilidade não é preparar o mundo para as próximas gerações, e aí
Dou um exemplo famoso na Guerra do Paraguai, que acabou com grande parte da população masculina e impactou aquele país por várias e várias gerações. Provavelmente o Paraguai, se não tivesse tido a Guerra do Paraguai, seria uma nação muito mais rica, muito mais próspera, muito mais sustentável do que ela é hoje. E isso impactou o futuro, né, daquele país por centenas de anos, né? Já tem mais de 100 anos do final da guerra e o Paraguai ainda tem pontos relacionados àquela guerra, né? Ainda tem efeitos da guerra de 150 anos atrás. Em 1864, né, foi o início da Guerra do Paraguai, durou 6 anos, se não me engano, 1864 a 1870, né? Faz um bom tempo e realmente o país ali demorou muito para se reerguer, né, reconstruir a sua economia. E esse é o próximo ponto, né, economia em ruínas, né, após uma guerra, a economia de um país fica como aquele bolo, né, que cai no chão em pedaços, difícil de recuperar, empresas fecham, empregos desaparecem, reconstruir tudo isso leva anos, se não décadas, né, a gente vê ali a Palestina, né, Gustavo, não sobrou nada ali, tudo em ruínas, ela é uma região morta hoje. Como que você vai reerguer ali um prédio, tudo escombros que você vai ter que coletar, se você não tiver financiamento, investimento, pessoas interessadas em investir na região, e mesmo se tiver, vai demorar muito tempo para o país se reerguer, né? E você comentou, Gustavo, de vidas perdidas e sofrimento, a gente tem até hoje sequelas, né, de algumas guerras passadas, né, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, né, o que deixou de pessoas com sequelas devido à radiação, que até hoje, né, pessoas que ainda, né, estão vivas ali, né, sofreram a sua vida inteira, traumas psicológicos, as pessoas que vão para a guerra, que voltam, que nunca mais recuperam o seu estado mental, que é uma calamidade que acontece numa guerra, uma coisa extremamente triste, né? Sim, isso é famoso nos Estados Unidos, né? Que eles têm os famosos veteranos de guerra. E existem inúmeros filmes, né, que mostram a dificuldade que essas pessoas têm para voltar a viver em sociedade, para sair do tempo de guerra e se adaptar a um tempo de paz, a uma sociedade de paz, né? Porque as experiências que são vividas durante a guerra são muito traumatizantes. Com certeza. E aí entra um pouco, né, em relação ao que a gente fala de trauma, também na destruição da cultural e histórica, né, que ocorre com as guerras, né? Elas apagam o passado, né? Monumentos históricos, museus, locais culturais, né, que acabam sendo danificados, destruídos e apagam a herança de povos inteiros, né? Então a gente acaba também destruindo essa parte cultural, histórica, que faz parte, né, da história, não só da história, mas faz parte dessas do ser social, né? A gente não pode pensar só em economia, a gente tem que pensar, né, em cultura e em história quando a gente pensa em sustentabilidade e nas pessoas como seres sociais, né? E a guerra acaba destruindo isso também, apagando este passado, apagando você, por exemplo, quem mora na faixa de Gaza lá, acabou todo o bairro que a pessoa morava, todas as lembranças, né, de infância, de vida, tal, não existem mais, né? Porque os locais não existem mais, né? Um impacto também que acaba destruindo a história e acaba impactando também psicologicamente as pessoas, né? Sim, Gustavo, uma coisa, né, que é
muito dita, né, conhecida, que a história é contada pelos vencedores, né? Então aquela cultura predomina. E a gente tem isso muito vívido aqui no nosso país, porque quando fomos colonizados, né, não foi a guerra como conhecemos hoje, mas foi uma invasão de uma cultura sobrepondo uma outra que já existia aqui no nosso país. O quanto que a gente conhece da cultura indígena, né, o quanto que é falado dessa cultura que se perdeu, né, do massacre dos povos indígenas que teve no passado, e teve durante várias gerações, né, devido ao desenvolvimento, e que foi, sim, um tipo de conflito, e que se perdeu no tempo. E hoje a gente fica tentando resgatar, e fala muito isso, né, existem povos indígenas, felizmente, que contam, mas a gente perdeu ali conhecimento milenar, né, da selva, de pessoas que já viviam em harmonia com a natureza, que a gente não consegue mais resgatar, né? Essa cultura é perdida, infelizmente, né? Porque quem predomina é que leva os louros, né, da vitória, e às vezes não era com a razão de ter ganho, né? O seu conhecimento não necessariamente era o mais evoluído, o mais avançado. Então é uma perda muito grande. E eu estava até pegando aqui uma informação também, Gustavo, né, falando de guerras, né? As guerras existem os tratados internacionais de guerra, né? Para você não ter os crimes de guerra, mas guerra, felizmente, é guerra, né? E muitas vezes os países não respeitam esses tratados, né? E muitas armas são utilizadas, né? Eu estava aqui pegando sobre o agente laranja, né? Que foi utilizado na guerra do Vietnã e foi acusado, inclusive, de Israel ter utilizado ali na faixa de Gaza, que é uma substância altamente tóxica, né, que destrói toda uma área ambiental quando utilizada, né? Então esses químicos que às vezes são utilizados, né, as formas de você invadir ou dominar os povos ou conquistar uma região, muitas vezes causam impactos gigantescos ao meio ambiente. Existem registros, né, de formas de guerra, de poluição de rios acima, para que você matasse, né, a população que vivesse nos rios, no decorrer do rio por intoxicação. Só que aquele bioma, né? O que aconteceu com ele? Então as guerras, elas nunca são algo, né, interessante. É o oposto de uma festa legal e divertida. São um desastre completo para o meio ambiente, desperdiçam recursos valiosos, causam imenso sofrimento humano, destroem economias, apagam culturas, né? E por isso são absolutamente insustentáveis. E é melhor investirmos em paz, educação, saúde e diversão para todos, não é mesmo, Gustavo? Exato. E eu queria trazer duas frases que eu acho emblemáticas quando a gente fala sobre guerra, né? Uma é e elas têm a mesma linha, e é uma linha que mostra o impacto e como a guerra é destruição, né? Uma é a do Henry Miller, que ele fala que cada guerra é uma destruição do espírito humano, e outra é a do Pablo Neruda, que ele diz que só um louco pode desejar guerras, né? Que a guerra destrói a própria lógica da existência humana, que é exatamente o que a gente prega como sustentabilidade, né? É ter uma lógica para essa existência humana integrada com o meio ambiente, né? E com o entorno, e a guerra, como o Pablo Neruda bem diz, né? Ele que era um gênio, é realmente que a guerra está destruindo essa lógica da existência humana. Não, com certeza, Gustavo. Acho que belas frases para a gente finalizar, né, a nossa conversa aqui sobre as guerras. Primeira vez que a gente aborda um pouco esse tema, porque eu acho que é um pouco claro, né, para todo mundo, né? Ninguém quer a guerra. A gente tem que evitar esse tipo de conflito em qualquer dimensão, né? A gente está falando aqui de guerras entre países, mas existem guerras internas também, né? E qualquer tipo de conflito existente nunca é algo produtivo. Conflito que eu falo quando tem um embate cultural, uma cultura querendo se sobrepor a outra, né? Obviamente existem conflitos ideológicos, onde a gente discute, né, e confronta ideias, mas de uma forma saudável, né? Não de uma forma a sair para a ignorância
querendo acabar com o que não nos agrada. A gente tem que saber viver em harmonia, viver em paz, principalmente com as diferenças de ideais que existem pelo planeta. Então, acho que esse episódio é justamente para a gente trazer isso, né? Essa questão de que as guerras não são sustentáveis, a gente tem que buscar o caminho da paz, da conversa, do diálogo, que é o que faz a gente trazer e ter uma sociedade mais evoluída, mais avançada. Então, agradeço aqui pelo episódio, Gustavo. Eu também agradeço. Eu queria fechar o episódio com uma frase de um cantor famoso também, que sempre pregou a paz, né? Que é o Bob Marley, que ele diz, né, que a guerra é sempre a prova do fracasso e é a pior das soluções. Então tudo deve ser feito para evitá-la, né? E o Bob Marley sempre passava essa mensagem de paz nas músicas dele, e eu acho que é legal a gente fechar o episódio aqui com uma mensagem bonita para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, para realmente a gente buscar não ter esse fracasso nas nossas soluções e buscar realmente soluções sustentáveis e não soluções insustentáveis como a guerra. Muito bom, Gustavo. Obrigado a todos e até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.